Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar a nossa aula de hoje, né, de ginástica laboral. Hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre a aderência, né, na prática de ginástica laboral, né. Vou iniciar a apresentação de slides. O texto base, ele já está, né, no Moodle, né, e os slides também. Então, quando a gente pensa, né, na questão da laboral, eu acho importante a gente ter como base os programas, né, que envolvem essa prática, né, da ginástica, para que a gente possa tentar pensar na situação problema. O objetivo desse texto, né, é apresentar as dificuldades apresentadas pelo Comitê de Ergonomia de uma empresa do setor público, por ocasião da implantação da ginástica laboral no serviço de teleatendimento. O estudo ergonômico foi realizado em 1999. As recomendações descritas abaixo começaram a ser implementadas em 2000, e o programa de ginástica foi implantado em 2001 e avaliado naquele mesmo ano, quando se constatou, né, a não adesão dos trabalhadores. O serviço, né, de teleatendimento foi o foco de trabalho, né, do texto, né, e eu vou apresentar algumas características, né, desse teleatendente e algumas características do posto de trabalho em si. O objetivo do serviço de teleatendimento é o registro das demandas, depois transmitidas às áreas comercial e operacional, bem como prestar informações solicitadas pelos clientes, disponibilizadas no sistema informatizado. O teleatendente, portanto, tem pouco controle sobre o conteúdo das chamadas e sobre o momento em que elas acontecem, respondendo às demandas espontâneas, variadas e variáveis ao longo do dia. Os postos de trabalho, à época da análise ergonômica, não apresentavam qualquer possibilidade de regulação. A análise ergonômica, então, foi realizada, né, pessoal? E, por ocasião do estudo ergonômico, a atividade era caracterizada por uma sobrecarga muscular, devido ao excesso de transcrições manuais, ao volume de dados digitados, às posturas desconfortáveis originadas pelas adequações do posto de trabalho e à organização do trabalho em si. A ginástica laboral foi incluída após sugestão dos trabalhadores, pois não constava no conjunto das recomendações iniciais. Os benefícios da implantação da ginástica laboral dizem respeito à melhoria do funcionamento geral do aparelho musculoesquelético, sendo útil em situações de esforço postural estático exacerbado. O programa em si, né? A proposta de ginástica laboral na empresa foi implementada por uma empresa contratada, né? 2 anos após a análise ergonômica do setor. Então, a análise ergonômica aconteceu, 2 anos depois, né, as atividades se iniciaram. Esse comitê de ergonomia da empresa adota como um princípio garantir a cada trabalhador a livre adesão ao programa proposto, entendendo que o uso do corpo é uma decisão que cabe a cada trabalhador, né? Então, nesse caso, pessoal, não é obrigatória a participação. A questão que se coloca é a seguinte: por que pessoas que voluntariamente solicitam ou aceitam participar de um programa de GL, quando é oferecida essa possibilidade, não realizam os exercícios? Né? Então, por que que as pessoas, né, fizeram opção por estar lá e elas decidiram não realizar? É como se a pessoa tivesse, né, se matriculado, né, numa aula de ginástica na academia e ela fica lá e não faz, né, a ginástica em si. O que que vem para a gente no primeiro momento? Pode ser para não trabalhar, né? Tentando fazer uma relação, como a gente já viu, né, na matéria anterior, eu vou dar uma recordada nisso. A gente sabe que a ginástica laboral pode ser de 3 tipos, né? A preparatória, no início do expediente, que visa o aquecimento e a preparação da musculatura e das articulações que serão utilizadas no trabalho, prevenindo acidentes, distensões musculares e doenças ocupacionais. A compensatória, no meio do expediente,
prevenindo a fadiga daqueles que realizam movimentos repetitivos, atividades com sobrecarga muscular, ou se o ambiente é estressante, tem o objetivo de diminuir as tensões. E a relaxante, no fim do expediente, é um pouco relacionada para quem atende um pouco diretamente, né, com mecanismos estressores, né, e ela pode estar relacionada a diferentes partes do corpo. De modo geral, o que se verificou tanto na literatura quanto no caso analisado foram exercícios justificados de acordo com a saúde geral, sem os relacionar com as exigências específicas do trabalho que as pessoas realizam. A dificuldade de implantação da GL, segundo alguns autores, é de responsabilidade dos profissionais que não a planejam como deveriam. A GL pode fornecer todos esses benefícios, dependendo da competência, grau de conscientização, postura estética adotada pelos profissionais. Os processos de organização do trabalho na central de teleatendimento, onde os empregados se sentem pressionados pelo ritmo do cliente, em contraposição à empresa, além de pressões advindas de suas próprias exigências pessoais e de seu grupo de trabalho, colocam o trabalhador sob exigências contraditórias, né? Vamos tentar entender um pouco o que é isso. Esses atendentes, após 50 minutos, eles fazem uma pausa de 10 minutos. A variabilidade das demandas de serviço desse processo de trabalho contribui para a não utilização de uma fraseologia rígida, obrigatória, mas que espera que o atendimento seja, né, objetivo a todas as pessoas. Existem vários instrumentos, né, do controle da produtividade. O instrumento de trabalho, distribuidor automático de chamadas, que emite um alarme luminoso durante a maior parte do tempo, sinalizando as chamadas que estão em espera. O cliente que busca prolongar o tempo da ligação até garantir a execução do serviço solicitado, o atendente que procura resolver o problema do cliente ou se livrar do problema, as bases quantitativas sobre as quais são estabelecidos os critérios de eficiência e eficácia no atendimento do cliente. Então, essa função de teleatendimento, né, ela passa por diferentes mecanismos que podem ser estressores ou não. A exigência da rapidez é um fator que torna difícil a relação com os clientes, deixando o atendente tenso e ansioso, o que faz com que as respostas fiquem cada vez mais secas. A natureza do trabalho não permite a comunicação constante, né? Constante, no caso, pessoal, entre as pessoas, né? Entre os setores. As pressões inerentes às exigências do atendimento do público são características da atividade de atendimento. No que tange ao distúrbio físico, Asler, Dort ocupam o primeiro lugar em termos de prevalência, né? Em termos de ocorrência, de frequência de ocorrência. Com relação ao programa, aos procedimentos de avaliação realizados, né? O planejamento, ele era feito por profissionais especializados em educação física. O grupo de ginástica introduz a prática de atividades físicas em grupo durante a jornada de trabalho, com duração média de 10 minutos, em um pátio externo, ao lado da sala onde eles trabalham no dia a dia. Esses exercícios são modificados uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, se necessário. Foi estabelecido pelos coordenadores do setor que o programa, o projeto piloto, seria realizado nos turnos diurnos, manhã e tarde, nos quais a maioria dos teleatendentes, né, estão concentrados. Tentando entender suas razões, os idealizadores optaram por fazer uma pesquisa utilizando um questionário, né, contendo 5 perguntas. Aí essas são, né, as 5 perguntas aplicadas. Você participa da ginástica? O que a ginástica é para você? Você participa de alguma atividade? Você acredita nesse programa? A ginástica, o que ela significa para você? Né? Em um campo aberto de sugestões. Esse tipo de avaliação, pessoal, é muito importante para que você possa ter um feedback sobre a sua ação e também a maneira como o aluno, né, no caso, pensa num primeiro momento na prática. O questionário ele foi entregue aos atendentes durante uma das pausas. Alguns responderam no mesmo momento e outros pediram para entregar no dia seguinte, o que foi permitido. O percentual de respostas foi de 100%, então todo mundo respondeu o questionário. Esse instrumento padrão, elaborado pela própria empresa que fornece o serviço de GL, é utilizado para avaliação, né, junto dos participantes.
Foram realizadas visitas em loco, observações sistemáticas e entrevistas abertas com os trabalhadores do turno diurno. Né, o encarregado do setor supervisor, né, acompanhou, tentando obter dados qualitativos sobre essa aplicação. Agora, os resultados. 46 teleatendentes ocupavam a central de teleatendimento no momento da pesquisa, manhã, tarde, noite e madrugada. Foi escolhido pela empresa prestadora de serviço o turno da manhã para a realização da pesquisa, por concentrar o maior número de trabalhadores, 23. Embora todos tenham respondido, né, que a ginástica é necessária, um afirmou acreditar nos benefícios do programa e a maioria respondeu não participar das sessões. A maioria dos trabalhadores, 21, evocou o relaxamento quando perguntados o significado da ginástica, né? Então, remete à questão do relaxamento, né? Apoiando-se exclusivamente nos resultados das observações, das entrevistas abertas e do questionário, algumas pistas investigativas podem ser descartadas. Falta de motivação e resistência à mudança, e outras explicações para a baixa adesão, instabilidade no emprego, falta de orientação e acompanhamento dos instrutores, falta de emulação social dos instrutores e colegas, não percepção dos benefícios, constrangimentos temporais decorrentes da natureza da atividade. Apesar da maioria dos atendentes terem respondido que consideram necessária a ginástica, na realidade ela só acontece quando a educadora física ou integrante do comitê de ergonomia vai até o local. Outra situação que poderia explicar a baixa adesão seria a natureza das tarefas realizadas, né, por forte solicitação da região musculoesquelética. Analisando os conteúdos da fala, vê-se que os trabalhadores parecem reproduzir o discurso de defensores do programa, mas não estão convictos dos seus propósitos. Né? Então, o que é isso, gente? O que esse estudo mostra? Né? É necessário, antes da aplicação, né, do programa de GL, entender quais são as especificidades do grupo. O que esse grupo mostra? Né? Que esses 10 minutos, em função dos mecanismos estressores que são vividos no trabalho em si, né, eles podem ser organizados de uma outra maneira do que pensar, né, no tipo de ginástica laboral que vai prevenir as lesões relacionadas à postura. Né? Então, eu tenho que fazer com que o estresse que é gerado nesse movimento, que ele possa ter uma outra perspectiva. As hipóteses e explicações aqui apresentadas poderão contribuir para orientar melhor os programas de ginástica laboral e aumentar a adesão voluntária dos trabalhadores. Diante de todos os dados resultantes dessa avaliação do programa de GL, sugere-se que a última chamada a ser atendida antes da pausa destinada à ginástica se dê 3 minutos antes da mesma, tempo médio dos teleatendimentos. Baseados na evidência de campo, que mostra ocorrer uma invasão do tempo da ginástica pela última chamada atendida, perguntaríamos se aparente paradoxo da totalidade de respostas afirmativas quanto às necessidades da ginástica. Então, pessoal, esse estudo ele mostra que é importante, né, a gente ter, né, um entendimento de que o tipo de ginástica, né, ele deve estar relacionado com a ocupação, né, e essa planificação ela tem que ser apresentada de acordo com as necessidades, né, dos indivíduos, tá? Então, a gente termina por aqui, né, e eu vou estar disponível para que a gente possa continuar esse debate, né, no fórum. Boa noite a todos.